Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para tudo sempre, aleluias. Hoje nós vamos falar, louvado seja Deus, sobre o profeta Elias, aquele homem, que prediz contra Acabe, aquele homem que é sustentado por corvos, aquele homem que vai lá e dá socorro à viúva de Serepta, aquele homem chamado Elias, que apresenta-se diante de Acabe, daquele rei que não temeu, e aquele profeta que confronta contra os profetas de Baal. Nós vamos aí no capítulo de número 19, onde a esposa de Acabe, Jezabel, ela também entra em conflito com o profeta Elias. E o que hoje Deus nos chama a atenção é que Elias ele vai para o Monte Horebe. Ele vai já no versículo de número 8, ele levanta-se, come, bebe e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas por que ele caminhou? Porque antes um pouco, retrocedendo ao versículo 8, ele já estava cansado, ele fugiu de Jezabel, porque também queria matá-lo, após destruir 450 profetas. Então Elias tinha confrontado com eles, tinha desafiado eles em nome do Deus de Israel, e Elias tinha uma esperança de que o povo lá de Israel se convertesse, mas o povo não quis se converter. E Elias então ele se sente angustiado, se sente triste, amargurado, e ali ele foge para que ele não morresse. E naquele fugir, ele pede a Deus a morte. Elias, ele pede a Deus a morte, por quê? Porque a condição humana é falha. Muitas das vezes nós vamos ser veemente exprimidos, confrontados, humilhados, até mesmo desejados a morte. Quantas pessoas já oraram para que eu morresse? Euzinha mesma, eu, pastor Isabel. Mas eis-me aqui, Senhor. Não é por isso que eu recuei, intimidei. Claro que muitas das vezes a gente adoece, a gente chora, a gente entristece, principalmente quando nós temos que entregar algo do Senhor, e que muitas das vezes vai ter um conflito, vai confrontar com o pecado, e aquela pessoa vai nos odiar. Mas não é aquela pessoa, é o que está na pessoa naquele exato momento, que é inimigos, são principados e potestades. Mas o que aconteceu com Elias foi exatamente isso também. Aqui ele se deita debaixo de um zimbro e ali ele desanima por ter andado 40 dias, 40 noites, e ali não tinha água, não tinha pão, não tinha nada. E de repente vem o Senhor, manda anjo para trazer uma comida, para trazer uma bebida para ele, e aquele anjo do Senhor, ele toca nele e fala: "Ei, come aí, levanta-te e come." E ele olha, e vê ali que na cabeceira tinha um pão cozido, e estava ali sobre as brasas, e tinha ali uma botija de água também, e ele comeu, bebeu, mas ele tornou-se deitar. Às vezes vem situações para nós, vem até um alimento, mas a gente está tão desanimado, está tão humilhado, tão abatido, muitas das vezes a gente é tão perseguido, não é assim? Que a gente vai lá e deita. E o que me chama a atenção é que quando vem as situações difíceis, nós não podemos deitar, nós não podemos dormir, porque senão o inimigo vem e nos saqueia a nossa casa. Quantas pessoas estão dormindo dentro de casa e o inimigo está saqueando seus filhos, está saqueando seu esposo, está saqueando sua esposa, está destruindo e você não faz nada. Parece que aqueles inimigos ali, eles te amarram, te ferem, te machucam com palavras. Vem conflitos, vem brigas, e você vai dando campo, e não pode, ou muitas das vezes você desanima. Vem aqueles conflitos, vem pessoas que querem te destruir, e você se prostra, você se sente indebilitado, ou muitas das vezes indebilitada, você recebe um não e aquilo te bloqueia, aquilo vem para te parar. Tem palavras que vêm que são piores que tapa na cara, vêm para te retroceder naquilo que você está fazendo. Tem atitudes, muitas das vezes, de pai, de mãe, que você não gostaria que aquelas atitudes fossem assim, mas aí levanta, anda, come, fica de pé, não se prostra diante dos inimigos e dos ataques que Satanás tem lançado. O Espírito Santo de Deus é que move a nossa vida.
e nos faz enxergar que existe um grande Deus para nos ajudar. E a palavra de Deus nos fala que ali o anjo do Senhor tocou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come porque te será muito longo o caminho. E então Elias, já no versículo 8 do capítulo 19, primeiro livro de Reis, ele então levantou-se, comeu, bebeu e com força daquela comida, ele caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali então ele corre, entra numa caverna. O Senhor fala assim, ó, vem aí um grande vento, vem aí uma tempestade, mas eu não estou nem nada disso. Depois vem aquela voz mansa, aquela voz macia, né? E fala com ele, sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E ali o Senhor passava ali também um forte vento e fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e o Senhor não estava no terremoto, e o Senhor não estava ali de jeito nenhum. Depois Elias então envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo nome do Senhor, pelos filhos de Israel e pelo Deus dos exércitos. Mas derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Então olha só, há momentos na nossa vida que pessoas vão procurar até a nossa morte. Às vezes você tem um probleminha e você faz daquele probleminha um problemão, e você já quer recuar, quer sair da obra de Deus, quer sair da casa do Senhor. Não sai não. Os profetas do Senhor, os discípulos do Senhor, Jesus andava com eles e pregava palavras muitas das vezes duras. Só ficou Pedro com Jesus. E Pedro então já ia saindo. E aí Jesus fala: Pedro, você quer ir? A palavra está dura, mas é uma palavra de transformação, de mudança. E ele diz: Senhor. E Pedro então para e fala: Senhor, para onde eu vou se só tu tem a palavra da vida eterna? Então, o que eu te digo hoje, que vai vir luta, tempestade, nós estamos vivendo tempos maus, estamos vivendo tempos de muitas dificuldades, de humilhações. Muitas das vezes você vai se sentir só, solitário, principalmente se você é um pastor, se você é uma pastora, se você é um profeta de verdade do Senhor. Muitas das vezes me sinto só. Muitas das vezes você está acompanhado de multidões de pessoas, mas está ali você e Deus. Mas isso não é momento de você recuar. Isso não é para você recuar. Isso não é para a morte. Isso é para o nome do Senhor ser exaltado. Você não pode se deixar levar pela emoção. Você não pode se deixar levar pela fala do inimigo. Você não pode se deixar levar pelas afrontas, pelas contendas, pelas brigas, pelas desuniões dentro dos lares. Você não pode fazer isso. Você tem que continuar lutando, você tem que continuar orando, você tem que continuar jejuando. Nós podemos ver no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, a parte A era uma Ana frustrada, abatida, humilhada, mas a parte B era uma Ana vitoriosa, porque entendeu o recado do Senhor, que gemeu, chorou, se joelhou, fez voto, não pediu qualquer milagre, não pediu qualquer promessa, mas queria um filho homem, um profeta, que legislasse sobre todo Israel. E Deus lhe deu Samuel, grande profeta de Deus. E onde, no capítulo 2 de primeiro livro de Samuel, Ana então faz o cântico de Ana, onde ali o arco dos fortes se quebraram. E aqueles que eram frágeis, Deus exalta. Deus exaltou aquela mulher e fez com que a madre dela se abrisse e que ela gerasse não só Samuel, mas outros tantos de filhos. Deus tem muitos milagres para você. Se levanta, se erga a bandeira da justiça, comece a orar, comece a lutar. Quando o profeta Elias reconheceu que Deus estava com ele, ainda que viesse tempestade, que Penha se fendesse, ainda que viesse Acabe correndo atrás dele, Deus falou: vai lá e unge, passa pelo caminho de Damasco, unge mais profetas, unge Samuel, unge Eliseu para ser o seu sucessor, unge outros que venham lutar com você.
E assim, então, Elias ouviu a voz de Deus. Está no momento de você levantar. Não está no momento de você se prostrar. A luta está grande, a dificuldade está grande, mas o seu Deus é maior. As afrontas estão grandes, a humilhação está grande. Muitas das vezes você está sendo desprezado, você está sendo humilhado, você está sendo humilhada, mulher. Mas não está na hora de parar. Você tem que sentir o gosto da vitória. O grande Deus está com você. Ore a Deus que Ele vai te dar vitória nessa humilhação que você está passando. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ore a Deus porque Ele está levantando vidas para pelejar por você. Ele está levantando profetas para jejuar, para orar por você. Esse é o Deus que eu conheço. É o Deus da vitória, é o Deus da força, é o Deus que entra na peleja, é o Deus que entrou na vida de Elias e levantou Elias e lhe deu como profetas outros homens para guerrear junto com ele e lhe deu a vitória. Deus destruiu Jezabel, Deus destruiu Acabe e ergueu a bandeira da vitória. Ele levou Elias ao céu. Elias está sentado ali com Deus, está ali no céu, ainda vai voltar a essa terra, mas Deus o exaltou em extremo. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que vai te exaltar. Essa peleja não é eterna, esse deserto que você está passando não é morada. Esse deserto é só uma passagem, daqui a pouco você sobe no Monte Horebe e vai dar glória a Deus. Fica com Deus, fica com essa palavra, tenha força, homem e mulher de Deus, tenha fé, tenha coragem. Essa é a fé que eu sirvo, é a fé do Todo-Poderoso, que não pode deter aquele que segue a Ele e que tem fé nele. Confia no Salvador, sai do desânimo, sai do choro, enxugue as lágrimas. O choro pode durar uma noite. Salmos 30, o Senhor nos fala, mas a alegria vem ao amanhecer. Receba força do Senhor, receba alegria sobre a tua causa, sobre o teu casamento agora, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Isabel Martins, Teófilo Otoni, Minas Gerais, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Efraim. Fica com Deus, a paz do Senhor. Jesus ama você.